Olá, jovem jurista, aqui é o professor Ronaldo Bastos e hoje eu quero falar de um caso que tramitou na Corte Interamericana de Direitos Humanos, que teve o Brasil como réu, né? É o caso Ximenes Lopes versus Brasil. Então vou falar do tema, vou falar do contexto, vou falar qual foram as violações imputadas de direitos imputadas ao Brasil e também vou falar de pontos importantes que você tem que se ater nessa decisão. Qual foi o tema? O principal tema desse julgado foram os maus tratos e a morte de um paciente brasileiro em razão de tratamento em clínica privada de saúde mental vinculada ao Sistema Único de Saúde, ou seja, era uma clínica privada que era vinculada ao SUS. Isso vai ser muito importante para a gente entender a responsabilidade do Brasil nesse caso. Qual é o contexto? Vamos entender o caso, né? Em 1º de outubro de 99, esse paciente chamado Damião Ximenes Lopes, ele foi internado na Casa de Repouso Guararapes, que fica em Sobral, lá no Ceará. E ele tinha alguns problemas. Ele tinha dificuldade de aprendizado, né? Ou seja, inapetência, e também tinha alguns problemas nervosos, algumas crises nervosas. Ele possuía apenas 30 anos e era uma pessoa com deficiência mental. No momento do ingresso, no momento em que ele entrou na clínica, ele não apresentou qualquer sinal de lesões corporais, ou seja, estava incólume o seu corpo, né? Ocorre que 2 dias após a internação, 3 de outubro desse ano de 99, após tomar um banho na instituição, Damião Ximenes teve uma crise de agressividade e foi retirado à força por um funcionário e por outros pacientes. Isso é importante, por um funcionário e outros pacientes. A gente vai ver como é que fica a proteção da integridade física dele quando um paciente sujeito a um tratamento médico é retirado por outros pacientes dentro desse sistema de tratamento. No mesmo dia, ele voltou a ter uma crise nervosa e voltou a ser submetido à contenção física, voltou a estar em estado de sujeição, a gente vai ver o que é isso também. E permaneceu assim até o outro dia. Nesse dia, a mãe dele foi visitar ele nessa clínica lá em Sobral. E percebeu o quê? Percebeu que ele estava com as mãos amarradas para trás, ele relatou que estava com dificuldades de respirar, ele estava agonizando e ele clamava o tempo todo pela polícia, para a polícia, né? Chamando a polícia. A mãe dele observou também que ele tinha sangramentos e estava sujo de fezes. Então, ele foi medicado, mas não teve supervisão profissional para analisar os efeitos dessa medicação e ele faleceu no mesmo dia, beleza? Então esse é o relato, digamos assim, mais resumido que eu posso fazer desse caso para você. Como é que o caso tramitou no sistema judicial brasileiro? A família Daniel Ximenes buscou auxílio das autoridades brasileiras, interpôs vários recursos, só que o Estado brasileiro não realizou maiores investigações e, por conseguinte, não puniu os responsáveis. Razão pela qual a mãe dessa vítima, de Damião Ximenes, ela promoveu uma denúncia, na verdade a irmã da vítima apresentou uma denúncia à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, se você quiser ir atrás, a petição número 12.237. O que é que eu quero que você perceba aqui? No Sistema Interamericano de Direitos Humanos, não é possível um indivíduo acessar diretamente a corte, diferentemente do que acontece no Sistema Europeu de Proteção aos Direitos Humanos. Então, a corte só pode se manifestar mediante petição dos estados membros, né, da Convenção Americana de Direitos Humanos ou petição da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é um órgão do Sistema Interamericano. Então, como é que o indivíduo consegue acessar? Promovendo denúncias à comissão e a comissão vai averiguar essas denúncias. Então foi o que a irmã da vítima fez.
apresentou uma denúncia à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Após a denúncia, a ONG Justiça Global passou a assessorar essa irmã da vítima, passando a ser co-peticionária. Qual foi a resposta do Estado brasileiro? O Estado brasileiro reconheceu parcialmente a sua responsabilidade internacional. E o que é que a Corte considerou? A Corte considerou o Estado brasileiro responsável e apontou que o Estado brasileiro tinha violado alguns direitos da Convenção. O primeiro, dever de respeitar os direitos, que é o artigo 1º. O artigo 4º, direito à vida. Artigo 5º, direito à integridade pessoal. Artigo 8º, garantias judiciais. E artigo 25, proteção judicial. Beleza? Eu vou elencar 4 pontos que eu acho que você que estuda esse caso tem que ter atenção a esse ponto. O meu primeiro destaque é que esse foi o primeiro caso envolvendo violação de direitos humanos da pessoa com deficiência mental. Primeiro caso envolvendo violação de direitos humanos da pessoa com deficiência mental. Pela primeira vez, a Corte utilizou como fundamento a Convenção Interamericana sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra pessoas com deficiência. Esse é o primeiro ponto que você tem que atentar. Segundo destaque que eu faço é que foi a primeira condenação do Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos, o que tem um efeito, digamos assim, paradigmático e chama atenção. E um terceiro destaque que eu quero apresentar para vocês é que a Corte, pela uma das primeiras vezes, ela aprofundou o tratamento jurídico da sujeição. O que é a sujeição? Para a Corte, está lá no parágrafo 133 da sentença, a sujeição se trata de qualquer ação que interfira na capacidade de um paciente de tomar decisões ou que restringe a sua liberdade de movimento. Ou seja, ele retira a autonomia do paciente tomar decisões, seja mediante medicação, e restringe a sua liberdade de movimento, como, por exemplo, amarrar as mãos de um paciente. Qual é o direito violado no caso de sujeição? Direito à integridade pessoal, artigo 5º da Convenção. E aí, um detalhe importante, quem pode utilizar essa sujeição? A Corte vai dizer que só profissionais qualificados, ou seja, que receberam treinamento, que têm autorização, funcionários de uma clínica, podem valer-se dessa sujeição, o que indica que apenas profissionais da saúde, nunca outros pacientes, como foi o que aconteceu no caso em que essa sujeição foi feita. Pelos funcionários, mas também outros pacientes auxiliaram nessa contenção, né? E quais são as formas e os limites dessa sujeição? Qual é a forma de uso e os limites dessa sujeição? Veja, a sujeição tem que ser aplicada como última ratio, né? Tem que estar presente a extrema necessidade de utilização da sujeição e sempre da forma menos restritiva. Isso está lá no parágrafo 135 da sentença, né? Qual é o ponto de interesse para o caso brasileiro, né? A Corte considerou que o Brasil não observou esse uso excepcional da sujeição, utilizou ele de forma desproporcional, já que o paciente aparentemente ficou mais de um dia amarrado. Ele não houve acompanhamento médico adequado, ele foi dada a medicação e deixaram ele numa sala e, portanto, houve uma violação da integridade pessoal do Damião Ximenes. Beleza? O último ponto que eu quero trazer para vocês, que é o meu destaque 4, que é a responsabilidade do Estado por atos de particulares, né? Por que, você se pergunta, por que o Estado brasileiro foi responsável se isso aconteceu numa clínica privada? Por que o Estado brasileiro é responsável? Em primeiro lugar, essa clínica privada prestava serviço público, na medida em que ela tinha um convênio, ela possuía vínculos com o Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde, o SUS, que é o sistema público brasileiro, ele não tem condição de abarcar todos os serviços de saúde. Então, a iniciativa privada vem com um caráter suplementar. Isso está na Lei 8080 lá do SUS, isso está no 196 da nossa Constituição. Então, para a Corte, isso está no parágrafo 87 da decisão, o Estado responde
por toda a entidade, ainda que natureza privada, que esteja autorizada a atuar com capacidade estatal. Então, o fato de ser uma iniciativa privada não quer dizer que o Estado não tenha responsabilidade mormente quando o Estado tem tanto a obrigação de fiscalização da prestação de saúde de caráter privado e também, principalmente, quando a iniciativa privada tem uma espécie de vínculo institucional com o sistema público de saúde brasileiro, né? Basicamente, a Corte, lá no parágrafo 89, vai dizer isso, vai dizer que o Estado brasileiro tem um dever de fiscalizar toda a assistência à saúde prestada à população nacional. E aí, o que é que houve conceitualmente, qual foi a aplicação que a Corte fez? A Corte aplicou a tese da eficácia horizontal da proteção internacional dos direitos humanos. Em regra, a proteção de direitos fundamentais, de direitos humanos, pressupõe uma relação vertical. Estado, de um lado, que é muito superior, muito maior, e indivíduo, que é muito menor, muito mais vulnerável que o Estado. Mas aqui haviam dois particulares, né? Uma clínica que é particular e um indivíduo que é particular. E a tese da eficácia horizontal dos direitos humanos, diferentemente da eficácia vertical, diz que os direitos fundamentais também podem ser aplicados na relação entre particulares. Beleza? É essa a decisão Damião Ximenes Lopes versus Brasil, caso Ximenes Lopes versus Brasil. Espero que vocês tenham entendido. Até uma próxima. Tchau.